Shabbat Shalom. Nesta semana, a Parashat Behaloterá, que está em Bamidbar, números 8, 1 a 12, 16. E nós temos alguns versos bastante interessantes, dos quais eu extraí a mensagem desta Parashá, o Mashiach é a minha nuvem de glória. Eu extraí de alguns versos e nós vamos analisar mistérios profundos e tremendos, coisas fantásticas que nós estudamos nessa Parashá sobre a nuvem que ficava no Mishkan do tabernáculo, uma nuvem de glória, e que à noite ela ficava com a aparência de fogo. E essa nuvem ela guiava o povo de Israel no deserto. E nós veremos hoje que, segundo a literatura rabínica, um dos nomes do Mashiach é Anani, minha nuvem. Olhem só que fantástico, meus irmãos. Um dos nomes do Mashiach na literatura rabínica é Anani, minha nuvem. E é por isso que eu extraí dessas lições rabínicas o tema da Parashá de hoje, o Mashiach é a minha nuvem de glória. Meu irmão, antes de começarmos a ler a Torá, que nós sejamos totalmente cheios, que possamos entrar nesta nuvem de glória neste Shabat, que é o Mashiach. Ele é a minha nuvem de glória, e que a glória de Hashem possa invadir a tua casa, que você possa sentir a presença forte de Hashem abençoando a tua vida. Yeshua disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. E já que estamos aqui em nome de Yeshua HaMashiach, unidos, o Mashiach está conosco. Nós estamos entrando hoje em uma nuvem de glória, e a minha nuvem de glória é Mashiach. Fiquem ligados, porque mistérios, segredos, enigmas das escrituras da Torá serão decifrados à luz da literatura rabínica. Mas vamos lá. Mashiach é a minha nuvem de glória. A literatura rabínica eu falei que chama Mashiach de minha nuvem. De onde surgiu isso? Vamos começar a estudar a Torá. A porção desta Parashá há um trecho que diz em Bamidbar, números 9, 15 e 16. Uveion hakin et amishkan, kissa re'anan et amishkan le'ohel ha'edut, Uvaerev Irie al Hamishkan Kemar'e Esh Ad Boker. Ken Irie Tamid Reanan Yerhasenu Umare Esh Laila. E no dia em que foi levantado o Mishkan, cobriu uma nuvem o Mishkan, a tenda do testemunho, e de tarde sobre o Mishkan estava como aparência de fogo até amanhã. E assim estava continuamente a nuvem, e o cobria, e havia aparência de fogo à noite. Estou destacando nuvem em hebraico. Nuvem é anan, porque, conforme nós veremos, a literatura rabínica diz que um dos nomes do Mashiach é Anani, minha nuvem. Então, Anan, nuvem, em hebraico, Anan, e Anani, minha nuvem. Nós percebemos, quando estudamos essa Parashá, que a nuvem ficava sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo. E à noite, essa nuvem tinha uma aparência de fogo. Estudamos também que o povo de Israel marchava de acordo com a nuvem. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E quando a nuvem parava, quando ela ficava parada, os filhos de Israel acampavam. Ou seja, eles eram guiados por Anan, pela nuvem.
Israel foi guiado no deserto de forma sobrenatural pela Anan, pela nuvem, que nós veremos que é o Mashiach. Quando a nuvem ficava sobre a tenda, os filhos de Israel, o que acontecia? Eles se punham em marcha. Quando a nuvem parava, os filhos de Israel acampavam. Isto nos ensina que a nuvem guiou Am Israel, o povo de Israel, de forma sobrenatural no deserto. E se nós veremos daqui a pouco que a nuvem é uma Mashiach, nós podemos aplicar isso para as nossas vidas, como nós também devemos ser guiados de forma sobrenatural pela nuvem de glória de Hashem. Há pessoas que são guiadas de forma natural. Há pessoas que são guiadas pela sua inteligência, pelo seu intelecto. São guiadas pela força do seu próprio braço. Esta é a maioria, mas a minoria. São pouquíssimos aqueles que são guiados pela nuvem da glória de Hashem. Meu irmão, nós vemos muitos ministérios sendo criados por meio da inteligência. A pessoa estuda, lê, cria um ministério, cria estudos e começa a ministrar na internet, YouTube, Facebook, etc. Pessoas que às vezes são chamadas por suas próprias almas e não chamadas pelo Eterno. Pessoas que são guiadas pela sua própria inteligência humana, que nós temos inteligência, mas isso está errado. O homem espiritual, ele não é guiado pela sua própria alma, ele é guiado de forma sobrenatural por Hashem, tal como Israel era guiado por aquela nuvem no deserto. Por isso, meu irmão, que eu amo estudar, eu tenho muitos livros, eu gosto de estudar, mas nada substitui estarmos na presença de Hashem. Nada substitui as minhas experiências de entrar dentro da nuvem de glória. E esta é a mensagem para você nesse Shabat. Entre nesta nuvem de glória. Experimente o poder sobrenatural de Hashem na tua vida. Esqueça a tua alma que te guia por caminhos da tua própria mente, da tua própria imaginação. Quem é da carne é guiado pela carne, e quem é do Espírito é guiado por Ruach, pelo Espírito Santo de Hashem. Um detalhe interessantíssimo é que Israel era guiado por Anan, a nuvem, e eu disse que o Mashiach guiou, ou seja, se Israel era guiado pela nuvem, e se a nuvem é o Mashiach, que eu vou explicar já já, se Israel era guiado pela nuvem e a nuvem é o Mashiach, então é o Mashiach quem guiou o povo de Israel. Israel era guiado pela nuvem, a nuvem representa Mashiach. Então é o Mashiach quem guiou o povo de Israel, e é Mashiach, Yeshua, Meshireno, Yeshua, o nosso Messias, é ele quem deve guiar as nossas vidas, guiando-nos de forma sobrenatural. E de onde eu extraí que um dos nomes do Mashiach é minha nuvem? Quem diz isso é a literatura rabínica. Um dos nomes do Mashiach na literatura rabínica é Anani, minha nuvem. E isto se extrai das lições do comentarista Rashi ao estudar a genealogia do rei David em 1 Crônicas, capítulo 3. Eu coloquei aí primeiro livro de Crônicas, capítulo 3. Esse capítulo vai falar sobre os descendentes, os filhos de David e toda a sua descendência. E o verso 1, que está aí na tela, assim dispõe:
Estes são os filhos de David que lhe nasceram em Hebron, que é Hebron em português. E aí, o verso e os versos seguintes começam a falar os filhos de David e toda a descendência do rei David, todos os seus descendentes. E aí nós chegamos no verso 24 e fala sobre outros descendentes de David. Fala assim: e os filhos de Elioenai, quem são os filhos dele, descendentes de David? São 7. Rodaviarro, Eliashiv, e Pelaiá, e Acuv, e Yohanan, e Delaiá, e Anani. 7. Anani é um nome próprio de um dos descendentes do rei Davi, ok? E Anani, ou seja, é uma pessoa. Só que o que significa Anani em hebraico? Significa minha nuvem. Então vejam só que interessante, na genealogia do rei David são listadas várias pessoas e uma delas é Anani, significa minha nuvem. Só que daí, Rashi, esse grande comentarista, ele percebeu um mistério em Anani, em minha nuvem, que é o nome de uma pessoa que significa minha nuvem, um dos descendentes do rei Davi. O que ele percebeu? Que no verso 24, de forma súbita e repentina, a genealogia é interrompida em Anani, que significa minha nuvem. De repente, a genealogia do rei Davi se encerra. Podia continuar dando outros nomes, mas aí há uma pausa, há um encerramento, há uma interrupção. E esta interrupção repentina fez com que Rashi viesse a perceber que aí há um sod, há um mistério nas escrituras. Entenderam? O verso para do nada em Anani, minha nuvem. E aí fala 7, que são 7 filhos. E aí há um mistério, porque parou do nada a genealogia em Anani. Qual é o mistério? Qual é o segredo? Após estudar o tema meticulosamente, Rashi chegou à conclusão que o texto que nós vimos de 1 Crônicas 3:24 descreve um cenário messiânico. E vejam o que Rashi escreve. De Yeroniá até Anani, que significa minha nuvem, há 7 gerações. Porque ele é o Mashiach. Como é dito em Daniel, eis que vinha com as nuvens, Ananei, do céu, como o filho do homem, Daniel 7:13. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, essa citação de Rashi, ela é profunda, porque ele está dizendo aí que Anani, ele é o Mashiach. Aí você vai perguntar, ué, Tzadok, mas não é Yeshua? Rashi achou que Anani, ele foi o Mashiach? Não, não é isso. Rashi, ele está querendo dizer que Anani é o Mashiach, porque é um dos nomes do Mashiach. Anani, minha nuvem, é uma pessoa e descendente do rei Davi, e ele é um protótipo do Mashiach. Por isso que Rashi escreveu, ele é o Mashiach no sentido de que ele é uma sombra do Mashiach, ele é um protótipo do Mashiach. E por quê? Porque Anani significa minha nuvem, e é o mesmo radical de Ananei, nuvens, que aparece em Daniel 7:13, dizendo assim, eis que vinha com as nuvens, Ananei, do céu, como o filho do homem.
Então, meus irmãos, olhem só que mistério profundo. Rashi está dizendo que um dos nomes do Mashiach é Anani, é minha nuvem, no sentido de que ele é a nuvem de glória. E aí nós conectamos com a paraxá dessa semana que fala da nuvem que ficava sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, ou seja, aquela minha nuvem, aquela nuvem é o Mashiach. Rashi descobriu isso usando a técnica judaica chamada Gezerah Shavah, que é você pegar expressões equivalentes em hebraico e fazer uma ponte de contato. Ele fez a ponta de contato entre Anani, minha nuvem, e Ananei, nuvens, que aparece no livro de Daniel. Agora, há um mistério ainda maior. Então vejam só, isso já é um mistério fantástico. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso, meu irmão. Que a nuvem ali que guiava o povo de Israel, ela representa o Mashiach, ela representa Yeshua. E Yeshua é a nuvem de glória. Agora, vejam só que isso já é um mistério tremendo se você está entendendo o segredo dessa paraxá. Agora, há um mistério mais profundo ainda. Por quê? Porque em 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas 3, 24, que é o texto que nós estamos falando aí, 1 Crônicas 3, 24, são citados 7 filhos. Voltando aí na tela, deixa eu voltar aqui para a tela. São citados aí no verso 24, 7 filhos. O último é Anani e termina o verso dizendo 7. São 7 filhos. Agora, Rashi, ele percebe algo ainda mais profundo e tremendo. Ele percebe que a similaridade entre Anani, minha nuvem, e Ananei, nuvens, que aparece no livro de Daniel, isso não é uma mera coincidência. Você pode falar assim, Tzadok, isso é uma coincidência. Aparece nuvem em um texto e aparecem nuvens no outro texto. Mas isso não é uma coincidência, não. Por quê? Porque 1 Crônicas 3, 24 fala de 7, referência a 7 filhos. Só que vejam só que tremendo e profundo. As 7 gerações, as 7 gerações a partir do primeiro rei de Judá, que foi levado ao cativeiro babilônico, até o final da lista da geração que voltou do exílio, demonstram para Rashi que esta genealogia fornece um paradigma da vinda do Mashiach. Deixa eu explicar aqui só para você entender. Eu podia ter feito até um slide disso, porque é algo muito profundo. Eu devia até ter feito, mas olhem só. O primeiro rei de Judá, que foi levado para o cativeiro babilônico, até a geração que voltou do cativeiro, são 7. E 1 Crônicas 3, 24 usa o número 7. Então Rashi está conectando isso à própria vinda do Mashiach. E é por isso, meu irmão, que quando a gente lê Mateus, e no livro que eu escrevi, a Peshita, eu vou explicar o mistério disso. Aqui eu não vou falar porque é muito extenso, mas fala, né, que de Abraão até o rei Davi são 14 gerações, de Davi ao cativeiro babilônico 14 gerações, e do cativeiro babilônico até o Mashiach 14. O que é 14? 7 mais 7. Mateus, ele vai trabalhando com 7, 7, 7, 7, 7 para ir formando 14. E ele conecta isso ao rei David. E isso é interessantíssimo. Por quê? Porque se você fizer a gematria de David, é 14.
nome David na gematria é 14. Então vejam, Rashi, ele percebeu misteriosamente a vinda do Mashiach. Vou voltar aqui na tela, conectando a nuvem de Daniel 7:13, o filho do homem vindo nas nuvens. Daniel fala que ele vem com poder e grande glória. Mas não é só Rashi não, meu irmão. Vamos agora para o Midrash Tanhuma. Midrash Tanhuma diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Isso a gente canta, né, na nossa Keilah todo Shabat, né? Shilamalot esanai alhearim meain yavo ezeri. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Salmo 121, 1. Aí há uma pergunta. E quem vem a partir de David? Só para vocês entenderem quem vem a partir de David, é uma pergunta sobre Mashiach. Porque os rabinos sabem que quem vem de Davi é Mashiach. Então, quem vem a partir de David? Ou seja, quem será Mashiach? E aí vem a resposta. Shlomo, Salomão, foi filho de Rehav-am, Roboão, até Delaiá, e Anani, minha nuvem. 7. E quem é Anani? Ele é o Mashiach. Então, Anani, minha nuvem, ele é o Mashiach. E Anani, 7. Qual é o significado de 7? Isto fala do rei Mashiach, pois ele foi desprezado no dia das pequenas coisas, pois estes são 7. Zacarias 4:10 também usa o número 7. Então o Midrash Tanhuma, ele também está dizendo que Anani, minha nuvem, é um dos nomes do Mashiach. E olhem só, meus irmãos, quando a gente canta o Salmo 121:1, né? Shila malot, esayanai al-reharim me'an yavozri, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Olha que forte, hein? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Segundo a interpretação do Midrash Tanhuma, o socorro vem do Mashiach. Mashiach é o nosso socorro. O nosso socorro vem dele. Então isso é profundo. E vem dele. E quem ele é? Ele é Anani. Ele é a minha nuvem, da qual fala Daniel 7, 13, 14. E aí também tem o número 7 conectado a Zacarias 4, 10. Então, explicando o último parágrafo. De acordo com a citação acima do Midrash Tanhuma, a palavra 7 se liga a Anani, significando os 7 eventos que levam até quando a pedra feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esta pedra é o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Irmão, olhem só a pedra. A pedra de Daniel 2:35, a pedra que feriu a estátua, essa pedra, essa rocha, é um símbolo de Mashiach. Está escrito aí, esta pedra é o Filho do Homem. Mashiach Yeshua, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa pedra. É a pedra principal que os construtores rejeitaram. Então Mashiach, ele é representado pela nuvem, mas ele também é representado pela pedra. Prestem atenção, nuvem e pedra, nuvem e rocha. Fiquem ligados aí que a gente já vai voltar nesse tema mais pra frente, mas eu quero que você fique ligado nisso. Nuvem representa Mashiach, e a rocha, a pedra, também representa o Mashiach. Vejam, Tzvi Sadan, PhD,
pela Universidade Hebraica de Jerusalém, ele diz assim: concluindo que a nuvem representa o Messias, é particularmente profundo quando consideramos que a nuvem representa a presença de Deus no meio de seu povo. Como é dito, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Êxodo 16:10. Irmão, um PhD da Universidade Hebraica de Jerusalém confirmando que a nuvem representa o Messias. E essa é a nuvem de Êxodo 16:10, em que a glória de Hashem apareceu na nuvem. Então é a nuvem de glória. A nuvem é o Mashiach. Mashiach é a nuvem de glória de Hashem. Ele é a manifestação dessa glória, já que a nuvem representa o Mashiach. Quando nós lemos a Torá, você tem que entender que a nuvem é um símbolo de Mashiach. Meu irmão, olhem só, quando nós vamos ler a Torá, tudo que aparece, a nuvem guiou o povo, a nuvem se moveu, a nuvem parou, a nuvem encheu o tabernáculo. Tudo isso em um nível soda, em um nível de mistério, de segredo, tudo isso representa Yeshua. Então, sempre quando você for lendo nuvem nessa paraxá, você pode escrever do lado Yeshua, 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 ok? E nós acabamos de ver que a rocha também simboliza Yeshua. Então, a nuvem de glória é sim um símbolo de Yeshua. Era Yeshua se manifestando no tabernáculo. Era Yeshua guiando o povo de Israel. Como? Na forma de uma nuvem. Poxa, Tzadok, como que Yeshua formava uma nuvem? Da mesma forma que o Eterno assumiu a forma da sarça ardente. O Eterno, ele ali usou a sarça ardente. Nós lemos, né, que Elias, o Eterno falou com ele, passou um vento. Nós vemos que o Eterno se manifestou por um vento. O Eterno se manifesta de várias e várias formas, né? Elias foi esperando sinais do Eterno. O que eu quero dizer é que o Eterno usa as coisas naturais para se manifestar. Ele usa a nuvem, ele usa a rocha, ele usa o fogo. Atos 2, línguas de fogo, de Atos capítulo 2, representam a presença divina, que nós já estudamos isso em Shavuot. Então o Eterno usa essas coisas para se manifestar. O Eterno se manifesta de várias formas e Yeshua é a manifestação de Hashem no formato da nuvem de glória, no formato também da rocha que acompanhava o povo de Israel. Então vejam, sempre quando aparece nuvem, a gente sabe que é Yeshua guiando o povo. Vamos voltar agora para a Paraxá com esses mistérios aplicados a Yeshua. A Torá diz assim, Bamidbar, Números, verso 15. E no dia em que foi levantado o Mishkan, tabernáculo, cobriu uma nuvem, ou seja, Yeshua, o Mishkan, a tenda do testemunho, e da tarde sobre o Mishkan estava como aparência de fogo até a manhã. E assim estava continuamente a nuvem, Yeshua, e cobria, e havia aparência de fogo à noite. Quando a nuvem, Yeshua, se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem, Yeshua, parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo a boca de Adonai significa a palavra de Adonai. E quem é a palavra? Yohanan, João capítulo 1. A palavra é Yeshua. Não é? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, voltemos ao verso 18. Segundo a boca, a palavra de Adonai, que é Yeshua, os filhos de Israel partiam, e segundo a boca de Adonai, que é a palavra de Adonai, que é Yeshua, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o Mishkan, permaneciam acampados. Quando a nuvem, Yeshua, se detinha muitos dias sobre o Mishkan, então os filhos de Israel cumpriam a ordem de Hashem e não partiam.
Às vezes a nuvem, Yeshua, ficava poucos dias sobre o Mishkan, então, segundo a boca de Adonai, permaneciam, e segundo a boca de Adonai, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem e Yeshua se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem e Yeshua partiam. Se a nuvem, Yeshua, se detinha sobre o Mishkan por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Segundo a boca de Adonai, se acampavam e, segundo a boca de Adonai, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com Adonai, segundo a boca de Adonai, por intermédio de Moshe. Vimos nesse texto a nuvem guiando o povo de Israel em todo momento e acabamos de ver que a nuvem é Yeshua. Agora vejam só, o rabino Rafael Risch, ele diz assim: a vontade e o objetivo por trás da nuvem eram totalmente imprevisíveis. Às vezes havia uma longa estadia, às vezes o resto era apenas por alguns dias. Essa foi a escola de peregrinação no deserto, na qual deveríamos aprender o tempo todo para aceitar o que Deus exige, por mais que seja uma orientação divina incompreensível. Meus irmãos, vejam, a nuvem guiava o povo de Israel, só que ela guiava de forma totalmente imprevisível. Nós acabamos de ler o texto da tela anterior, que às vezes a nuvem dava ordem para o povo parar e às vezes para o povo marchar. Então nós entendemos que Israel tinha que ora marchar, ora parar. Às vezes eram muitos dias, às vezes eram poucos dias. E esse marchar ou acampar, de acordo com a orientação da nuvem, era um fato totalmente imprevisível. Não havia uma orientação divina que pudesse ser compreendida. Tudo era incompreensível. A hora de marchar, você não sabe quando vem. A hora de acampar, você não sabe quando vem. Você está acampado há dias e não sabe quando vai marchar de novo. E você está há meses marchando e não sabe quando chegará o momento de acampar. Disto nós extraímos lições espirituais muito tremendas. A peregrinação no deserto do povo de Israel é um reflexo de nossa peregrinação existencial. Meu irmão, às vezes nós não estamos entendendo nada. Tal como Israel tinha que marchar, tinha que acampar e não sabia quando seria exatamente a hora de marchar e não sabia exatamente a hora de acampar, na nossa vida acontecem muitas coisas que nós não estamos entendendo nada. Meu irmão, às vezes você está sofrendo, você está triste, você está deprimido, está vivendo momentos difíceis, você está passando por tribulação, por lutas, por adversidades, e você tenta entender o que Hashem está fazendo na tua vida, e você não está entendendo nada. Tudo é incompreensível aos seus olhos, mas você deve entender que precisamos aceitar os desígnios de Hashem, ainda que eles sejam incompreensíveis. Nós precisamos ser guiados pela nuvem, que é Yeshua. Há momento de acampar, há momento de ficar parado, há momento em que você estará parecendo que tua vida está paralisada. Você está acampado no meio de problemas, no meio das dificuldades, no meio das aflições. Você parece que está estagnado, mas você tem que se conectar com a nuvem, que é Yeshua, para entender onde a nuvem quer te levar.
Eu já passei por problemas terríveis na minha vida que eu achava, semana que vem acaba, não acabava. Semana que vem acaba, não acaba. E foi passando semana, meses, anos se passando. Mas a questão é, precisamos seguir a orientação da nuvem. Tá difícil, meu irmão. Às vezes tá difícil, mas há momento de acampar no deserto da vida e há momento de marchar. Se você resistir no acampamento, apesar das dificuldades, Hashem vai levantar a nuvem e vai falar para ti: marche, meu filho, marche, tal como é falado pela boca de Moshe, Hashem dizendo: diga ao povo de Israel que marche. Ah, Tzadoc, mas o Mar Vermelho está na minha frente. O Mar Vermelho está ali. Se eu entrar no mar, eu vou morrer afogado. Eu não sei nadar. Meu irmão, pode estar um mar vermelho de dificuldades te afrontando, mas quando o Eterno reparte o Mar Vermelho, você vai atravessar e não vai sucumbir. E mais, os israelitas passaram com o pé em terra seca. Você não vai se molhar em nada, porque Hashem é a tua proteção. Mas temos que ter discernimento, biná, entendimento, para detectarmos o que a nuvem, que é Yeshua, quer de nós. Há momentos para acampar e há momentos para marchar. E é esse segredo que você tem que entender. Eu falei anteriormente que a nuvem representa Yeshua, à luz da literatura rabínica. E eu citei também o Midrash Tanhuma, no sentido de que a rocha, a pedra, também representa o Mashiach. Lembram? Eu citei só para recapitular os fatos. Eu citei o Midrash Tanhuma, dizendo que a nuvem representa o Mashiach e a rocha, a pedra, também representa o Mashiach. Nuvem e rocha. Nuvem e rocha. Vejam que forte agora. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 1, nós leremos que o Rabino Shaul, Paulo, ele vai conectar a nuvem ao Mashiach e a rocha, a pedra, também ele vai conectar ao Mashiach. Igualzinho fez o Midrash Tanhuma. Tal como o Midrash Tanhuma diz que a nuvem é o Mashiach e a rocha é o Mashiach, Shaul vai conectar de forma semelhante. Ele diz, 1 Coríntios 1, verso 1, mas quero que vocês saibam, meus irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram imersos pela mão de Moshe na nuvem, é a nuvem de glória, e no mar. E todos comeram do mesmo alimento da Ruach, do Espírito. E todos beberam da mesma bebida da Ruach, porque bebiam da rocha da Ruach que veio com eles, e aquela rocha era o Mashiach. Meu irmão, Shaul está citando aí um Midrash. Há um Midrash que não está na Bíblia, mas o Midrash conta que quando Israel peregrinou no deserto, havia uma rocha que ia rolando, e acompanhava o povo de Israel. Quando o povo de Israel marchava, a rocha rolava, andava sozinha, rolava de forma miraculosa e acampava o povo e acompanhava o povo de Israel. E quando o povo de Israel acampava, a rocha parava. Quando Israel marchava, a rocha andava sozinha, ela rolava. E por que ela fazia isso? Porque essa rocha dava água. As pessoas bebiam água nela. E aí no verso 4 de 1 Coríntios, Shaul, ele pega esse Midrash e diz que essa rocha quem é? Veja o final do verso 4. Aquela rocha era Mashiach, era Yeshua. Verso 5. Mas com muitos deles Elohim não se agradou, porque caíram no deserto. Muitos realmente foram apóstatas. Verso 6. E estes acontecimentos foram um exemplo para nós,
para que não cobicemos o mal, tal como aqueles cobiçaram. Meus irmãos, Shaul, em 1 Coríntios, ele faz um midrash forte, profundo e tremendo, no sentido de que havia israelitas, verso 5, que caíram no deserto, ou seja, eles desobedeceram a Hashem, eles foram infiéis, verso 5, e por isso eles caíram, ou seja, eles morreram no deserto. Aí no verso 6, no final ele fala para nós não cobiçarmos o mal, tal como aqueles cobiçaram. E aí o que ele quer ensinar no verso 1 ao 4 é que nós temos que passar pela nuvem, sermos imersos na nuvem e bebemos da água da rocha, que é o Mashiach, que é Yeshua. Meu irmão, entre na nuvem de glória de Yeshua. Entre nessa nuvem de glória e beba da rocha, beba a água límpida que só Yeshua dá, porque ele é a nossa rocha. Forte isso em 1 Coríntios, temos que entrar na imersão da nuvem. O que é imersão na nuvem? É imersão na nuvem de glória. E temos que beber a água da rocha, que é o próprio Yeshua, porque ele dá água, águas vivas para nós bebermos, tal como ele falou com a mulher samaritana. Prossegue a Torá nessa paraxá. Eu já tinha lido esse texto aí, o 9, 15 e 16, mas fala da nuvem, que o cobria o Mishkan, o tabernáculo, e o verso 16 fala que à noite essa nuvem tinha uma aparência de fogo. A nuvem tinha uma aparência de fogo à noite. O rabino Nachman de Breslov diz assim, ao comentar estes versos: quando alguém merece, até a noite é iluminada como o dia. Vejam que profundo e que tremendo, meus irmãos. A nuvem ficava com a aparência de fogo à noite. Então era noite no deserto, mas havia um clarão enorme por conta da nuvem no formato de fogo. Era noite, mas parecia dia, porque estava tudo iluminado. Naquela época não havia eletricidade, não havia luz, mas ficava tudo claro, como se fosse dia, por conta da nuvem com a aparência de fogo à noite. E aí diz o rabino Nachman, quando alguém merece, até a noite é iluminada como o dia. Vejam, aplicando isso para as nossas vidas, assim é a nossa existência na Terra. Você pode estar vivendo momentos difíceis e terríveis, você pode estar passando dificuldades em sua vida, como se fosse uma noite sombria, como se fosse uma noite gélida, gelada, porque o deserto é frio à noite. Meu irmão, se você está passando por problemas terríveis, e se esses problemas fazem com que você pareça estar em uma noite sombria e gélida, saiba que para aqueles que servem a Hashem, sempre haverá uma coluna com aparência de fogo, sempre haverá uma nuvem de fogo para iluminar as nossas vidas e para aquecer os nossos corações. Ainda que estejamos nos momentos mais difíceis, ainda que estejamos nas noites mais frias do deserto. Meu irmão, deserto, eu já estive no deserto, é muito frio à noite, você começa a tremer, às vezes de madrugada fica abaixo de zero, mas há uma coluna de fogo, para quê? Para te aquecer, para te esquentar como uma fogueira, e é o fogo do Espírito Santo de Hashem que vai te aquecer quando você estiver totalmente atribulado, quando você estiver sem esperanças.
entre nessa nuvem de fogo e seja avivado com o sobrenatural de Hashem, porque a nuvem e o fogo são símbolos do Mashiach. Você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa ser avivado, ser ativado profeticamente. Você precisa da nuvem, você precisa do fogo de Yeshua, você precisa ser iluminado com aquele que é a luz do mundo. Ah, Tzadok, está difícil, eu estou cheio de problemas, eu não aguento mais, eu estou numa escuridão existencial, eu estou em trevas. Saiba que mesmo à noite a coluna ficava de fogo. Para quê? Para iluminar, para te dar luz, meu irmão. É para te dar luz. Você será iluminado por Hashem. No final desse estudo, nós vamos orar para que Hashem ilumine a tua vida e você possa receber essa nuvem de glória em tua vida. A obra Kol HaTorah, que está no segundo parágrafo, ela comenta esses textos aí de cima do primeiro parágrafo, que eu já li anteriormente, eu li todos, né? Esses versos sobre a nuvem, que ela indicava se Israel deveria acampar ou marchar. E tudo isso era pela boca de Adonai, tudo isso é por uma orientação do Eterno. Ou seja, você marcha de acordo com a ordem do Eterno, você acampa de acordo com a ordem do Eterno, e quem guiava o povo era a nuvem. Aí diz a obra Kol HaTorah, segundo parágrafo. Esperar por um longo tempo em um lugar é descrito como uma expressão de guardar a ordem de Hashem. Isto é uma prova excepcional de obediência. Esta calma, a serena confiança em Hashem, foi a virtude que o povo, né? Faltou o. Foi a virtude que você pode acrescentar aí, que o povo precisou para a maioria de suas jornadas na diáspora, através do deserto das nações. Ezequiel 20:35. Eles necessitam disto por muitos séculos para que atinjam o objetivo sobre o qual disse o profeta Abacuque. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Meu irmão, o que a obra Kol HaTorah quer ensinar é que esperar a ordem de Hashem é um ato de obediência. Às vezes Israel ficava acampado muito tempo e não marchava. Dias, meses, alguns comentaristas falam que anos, até mesmo esperando a ordem do Eterno. Meu irmão, isso é um ato de obediência, é um ato de fé. Você ser guiado pelo Eterno, ainda que você esteja na dificuldade. E aí cita Abacuque, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Meu irmão, às vezes você não aguenta mais. Está difícil para você, você está passando por dificuldades, você não aguenta mais esperar. Você acha que o teu problema nunca mais terá um fim, nunca mais terá uma solução. Mas você tem que desenvolver a arte de esperar. A arte de ser guiado pela nuvem que é Yeshua. Você tem que saber esperar em Hashem, porque esperar o comando de Hashem é uma prova de obediência. É preciso ter calma, é preciso ter confiança. Você não pode entrar em desespero. Eu confesso, meu irmão e minha irmã, houve momentos em minha vida em que eu estava tão atribulado que eu estava quase entrando em desespero. Mas é no momento mais terrível da minha vida, são nos momentos mais terríveis em que nós devemos entrar na nuvem de glória. Meu irmão, entre na nuvem de glória. Você está passando por dificuldades, por aflições, você não aguenta mais, mas Hashem, ele colocou a nuvem de glória para cumprir-se o que está em 1 Coríntios.
Eles foram imersos na nuvem de glória. Imersão é o quê? Entrar dentro, é partir para a nuvem. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles que ficam olhando a nuvem e aqueles que entram na nuvem. Corra para a nuvem, porque Anani, minha nuvem, é Yeshua. Corra para o teu amado. Yeshua, meu irmão, você tem que entender que as coisas são proféticas. Yeshua, quando morreu no madeiro, ele morreu como? Ele morreu assim. Yeshua morreu assim por quê? Porque ele morreu de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para te dar uma lição. Filho meu, eu estou de braços abertos para você. Venha, venha que eu estou de braços abertos para recebê-lo. Tal como o pai corre para o filho pródigo, para abraçá-lo, para beijá-lo, você precisa correr para teu pai celestial. Você precisa partir para dentro da nuvem de glória. Meu irmão, não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo a nuvem de glória aqui comigo, meu irmão. E eu creio que essa nuvem vai estar na tua casa, meu irmão. Se conecte nesse mistério para que essa nuvem esteja aí, meu irmão. Se você estiver conectado, meu irmão, se você estiver conectado, escreve aí comentando. Quem sentir a nuvem em casa pode escrever aí, meu irmão, porque é muito boa essa nuvem, não dá vontade de sair, não dá vontade de ir embora, meu irmão. Baruch Hashem, vamos correr para a nuvem. Ah, mas tá difícil, Tzadok, tá difícil. Parece que não vai ter fim. Aí no final do parágrafo é citado Ravakuk. Ravakuk é o Abacuc em hebraico. Ravakuk. Vamos ver Ravakuk. Está escrito, capítulo 2, verso 3. Hakelo kivo yavo lo yeaher. Espera-o, porque certamente virá lo yeaher. Não tardará. Lo yeaher não tardará. Não vai demorar não, meu irmão. Talvez esteja demorando para você porque o teu relógio não é o relógio de Deus, não é o relógio de Hashem. Pode demorar para a tua mente humana, mas para o Eterno, tudo está debaixo do controle dele. Tudo está sendo controlado por Hashem. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, o texto em aramaico diz: In Athena Barel. Sim, eu venho rapidamente. Yeshua, ele prometeu que ele vem rapidamente, meu irmão. Nós temos que ser como aquelas virgens prudentes, cheios de óleo na lamparina. E óleo é símbolo de Espírito Santo. Tá com óleo na lamparina, tem que estar cheio do Espírito, meu irmão. Você tem que estar cheio de Ruach HaKodesh, que é o tema que a gente ministrou em Shavuot. Cheio, cheio, cheio do Espírito. Encha-se, encha-se, encha-se da nuvem de glória. Encha-se do Espírito, beba da água da rocha, que é o Mashiach. E quando a gente vê esse texto aí de Ravakuk, Abacuc, capítulo 2, verso 3, vejam que interessante. Ele está conectado com o Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Mas vejam que esses textos, eu vou reproduzir eles novamente, e eu acrescentei agora no último parágrafo, o que, ao interpretar Abacuc 2:3, o rabino Abarbanel e Metsudat David e Metsudat Tzion, o plural Metsudot, ensinam que Abacuc recebeu uma visão profética da redenção final que virá com o Mashiach. Vejam, meu irmão, Abacuc 2:3, anote aí na tua Bíblia, Abacuc 2:3, isso é um texto sobre a vinda de Mashiach, que você sabe que é Yeshua. Yeshua certamente virá,
ele não tardará. Sadoc, estão passando 2000 anos, sim, mas o relógio de Deus está calibrado. O relógio de Deus, ele está já programado para que a era messiânica venha no tempo que só Hashem sabe, ok? Então nós temos que esperar ansiosamente pela vinda de Mashiach. Temos que esperar o nosso amado. Ele não tardará, ele virá rapidamente. E aí eu pergunto para você, será que estamos preparados para encontrá-lo? Será que você é a virgem prudente com azeite na tua lamparina? Será que você está cheio do Espírito? Será que você está cheio da glória de Hashem? Será que você está manifestando o Ruach HaKodesh ou não? Ou você é uma pessoa que fica só estudando, e você sacia a tua mente, você aumenta o teu conhecimento natural, mas você não tem o conhecimento espiritual, porque conhecimento natural, meu irmão, é forte o que eu vou falar, conhecimento natural se aprende com livros, conhecimento espiritual só se aprende com Ruach HaKodesh, só se aprende com o Espírito Santo de Deus. Só com ele, meu irmão, é só com ele. Nós sabemos que há muitos falsos profetas, muitos mentirosos. Mas minha esposa, eu não cheguei a... Esse fato eu não vi, mas minha esposa falou que o meu grande mestre espiritual, meu grande mestre, e tudo de espiritualidade eu devo a ele. Uma mulher estava com um problema na perna. No meio de uma multidão, ele chegou, olha, você está com um problema na perna, uma perna é maior do que a outra. Eu não vi, mas minha esposa viu. Ele orou e o Eterno aumentou na hora a perna da mulher. Meu irmão, há muita mentira na internet, falso testemunho, falso profeta, gente que finge milagres, mas os milagres já existem, meu irmão. O Eterno aumentou a perna da mulher na hora. São coisas profundas e tremendas, meu irmão. Coisas profundas e tremendas. O Eterno faz milagres, sim. Por isso que nós pregamos um judaísmo nazareno, que eu tenho chamado de espiritual, porque nosso conhecimento não é humano, nós estamos buscando o Ruach HaKodesh, nós precisamos impactar o mundo com o Espírito. Nós não venceremos Satã e os demônios com armas naturais, não venceremos com a força do nosso braço, venceremos com o poder do Espírito. Venceremos com essa unção de Hashem que se manifesta para curar, para libertar. Quantas pessoas eu conheço curadas de AIDS, de câncer, moça cega sendo curada, cega. Meu irmão, existem Neviim, existem profetas. O problema é que também existem os falsos profetas. Existe também a operação do engano. Isso que é o problema. Mas o Eterno sempre usará Neviim, sempre usará os seus profetas. Eu vou te falar uma coisa. Profeta não é apenas, no conceito bíblico, quem tem visão e revelação, né? Geralmente a Bíblia usa o termo rosé, que significa vidente. É meio estranho na Bíblia, porque vidente a pessoa vai lembrar de espiritismo, mas existe no hebraico o rosé, que é o vidente. Que a pessoa tem visão, tem revelação. Agora, é um tipo de profeta. Existe também outro tipo de profeta, que é aquele que recebe a mensagem do alto e proclama. Ou seja, às vezes a pessoa não necessariamente está revelando, está descobrindo o futuro, não necessariamente, mas a pessoa ela tem uma capacidade de receber a mensagem celestial e transmitir para a sua geração.
Por isso que profeta, né, na verdade, profeta vem do grego, a palavra profeta em português vem do grego, mas no hebraico é navi. Navi é um anunciador. É um anunciador. É aquele que recebe do alto e anuncia uma mensagem. Mas todos os ministérios proféticos são importantes. Todos, meu irmão. Todos, ministério de cura, de revelação, isso é tremendo, isso é lindo. Isso é lindo demais, meu irmão. Voltando aqui no nosso estudo, a Torá diz que a nuvem, né, à noite, ela ficava com a aparência de fogo. A obra Iturei Torá diz assim: Hashem promete que no futuro haverá tempos em que a nuvem os cobrirá. Nuvens negras se agigantarão acima dos céus dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, e parecerá que não há mais esperança. Porém, nós não precisamos ficar desesperados, porque recebemos a promessa de que o Mar'e Esh Laila, e havia fogo à noite. Através da nuvem e da escuridão da noite, a centelha de luz brilhará. As nuvens passarão e a redenção certamente virá. Meu irmão, redenção aí é redenção de Mashiach. Sempre quando os rabinos falam de Geulá, redenção, isso é sobre Mashiach. Vejam, a nuvem é algo bom, mas existem nuvens negras. Existem as nuvens negras na tua vida e na minha. E as nuvens negras podem avançar sobre nós, mas não é para ficar com medo, não é para ficar desesperado, porque é uma promessa da Torá, e a promessa é: e havia fogo à noite. Ou seja, havia fogo à noite, ou seja, ainda que você esteja na escuridão, a centelha de luz brilhará. Sempre haverá luz na tua vida. Por quê? Porque nós servimos Or Haolam, a luz do mundo que é Yeshua. Yeshua sempre há de brilhar para aqueles que o servem, meu irmão. A tua vida, meu irmão, a tua vida pode estar difícil, mas deixa a luz brilhar, deixa o fogo queimar, deixa a glória invadir a tua casa. As nuvens negras existem, sim. No mundo tereis aflições, as nuvens negras existem, mas elas serão dissipadas porque nós temos a luz, que é a luz do mundo, que é Yeshua. E na noite essa luz há de brilhar. Prosseguindo, meu irmão, esse texto aí da Torá que eu já li, né? No início eu já li, agora eu estou reprisando e comentando. Fala da nuvem que guiava o povo, né? A nuvem guiava o povo para acampar ou para marchar, que nós já vimos isso. E aí o rabino Abarbanel, ele diz assim: às vezes eles acampavam e então de imediato a nuvem se levantava novamente e eles teriam que viajar mais uma vez, após terem finalmente se estabelecido no acampamento. Mas eles nunca reclamaram. Todos os versos acerca deste assunto refletem o crédito e o louvor em relação aos Bnei Israel por causa do compromisso eterno e do amor de Hashem. O que Abarbanel quer dizer é uma coisa interessante, meu irmão. Às vezes eles tinham que viajar rápido. Às vezes eles tinham que viajar mais de uma vez. Você às vezes estava viajando, estava cansado e tinha que continuar. E às vezes você estava acampado, queria ir embora e tinha que ficar ali acampado. Muitas vezes não há nem tempo para ficarmos parados. É essa lição que nós extraímos hoje. Na tua vida, meu irmão, não há tempo para ficar parado. Precisamos nos movimentar de acordo com a orientação da nuvem. Temos que ser sensíveis à voz de Hashem para agirmos a toda hora e a todo tempo. Não podemos reclamar quando estamos esperando o direcionamento de Hashem. Não reclame não, meu irmão. Tá demorando, eu vou reclamar. Não reclame.
espere, saiba esperar. E aí, meu irmão, quando estamos marchando em pleno deserto existencial, nós precisamos seguir a nuvem. Siga a nuvem, saiba esperar e saiba marchar. Mas tudo isso, meu irmão, não pode ser feito de acordo com a tua cabeça, não pode ser feito de acordo com o teu coração, não pode ser feito de acordo com a tua vontade. Você precisa marchar com a direção do Espírito Santo de Deus, com o Ruach HaKodesh. É o Espírito que tem que te guiar e te levar não para onde você quer, mas sim para onde o Espírito deseja. Isso que as pessoas não entendem. Às vezes você quer ir para um lado, você vai marchar para o lado errado, vai se dar mal e vai se quebrar todo. Com muita gente assim. Ah, Tzadok, eu me quebrei todo, eu tô mal. Por quê? Porque marchou para o lado errado. Porque você seguiu a nuvem da tua cabeça e não a nuvem de glória de Hashem, que é Yeshua. Meu irmão, muita gente que eu conheço me apresenta problemas que quando eu oro e busco o direcionamento, problema porque marchou errado. Há muita gente marchando errado, porque há muita apostasia, há muita operação do engano no mundo. Meu irmão, Hashem está falando aqui hoje, eu não sei se você está percebendo, mas Hashem está ministrando mensagem para muita gente. Tem gente que está marchando para o lado errado. Essa mensagem é para algumas pessoas. Há pessoas que estão marchando para o lado errado. E o Eterno quer que você marche de acordo com a direção da nuvem. A nuvem de glória que é Yeshua. Outra coisa interessante nessa paraxá, que diz assim, capítulo 9, verso 19. Quando a nuvem se detinha, Yamin Rabim, muitos dias, sobre o Mishkan, tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem de Hashem e não partiam. Isso é um fato. Às vezes a nuvem ficava dias e dias. Vejam o que diz Esther Rabá. Onde quer que esteja escrito muitos dias, isto significa que eram dias de sofrimento. E a obra Osnaim Latorá diz, isto se refere ao local do acampamento que era inóspito e o povo desejava ansiosamente mover-se. Cada dia parecia um ano. Meus irmãos, muitas vezes nós desejamos nos mover, muitas vezes estamos cheios de problemas que fazem com que fiquemos parados, paralisados. Às vezes nós sofremos tanto na vida que cada dia de sofrimento parece como se fosse um ano. É um dia só de sofrimento, mas parece que foi um ano. E aí, essas fontes rabínicas nos ensinam que Israel ficava muitos dias, significava que eles estavam o quê? Sofrendo muitos dias. Mas, aí que vem a lição. Nós temos que permanecer firmes e confiantes. Temos que ter perseverança. Precisamos estar atentos à boca de Hashem e acompanharmos a direção da nuvem. Meu irmão, muitos dias são dias de sofrimento. Você terá muitos dias de sofrimento na vida. Sim, no mundo tereis aflições. Nós teremos momentos de sofrimento, momentos de dor. Existem os dias maus. Teremos sim. Agora, a questão é, precisamos estar debaixo da direção do Eterno. Precisamos esperar. Precisamos seguir o direcionamento de Hashem com firmeza, com confiança, seguindo a direção da nuvem. Sobre o capítulo 9, verso 21, fala que a nuvem ficava
depois a nuvem se erguia, eles se punham em marcha, depois eles partiam. Aí a obra Osnaim La Torá diz assim, está no segundo parágrafo. A Torá está nos dizendo que mesmo sendo tempo de descanso e de dormir, em todas as circunstâncias, se o acampamento fosse agradável ou dificultoso, se o tempo de viagem fosse fácil ou difícil, se eles demorassem dias, meses, anos ou até mesmo poucas horas, de acordo com a palavra de Hashem, eles poderiam acampar. E de acordo com a palavra de Hashem, eles poderiam partir. Meu irmão, isso é profundo. Vejam, você às vezes quer descansar e quer dormir, mas é tempo de partir. Há pessoas que estão paradas, que estão descansando, que perderam a vida de jejum, de oração, de estudo das Escrituras. Há pessoas que estão dormindo espiritualmente. Mas há momentos para partir, há momentos para você marchar, orar, jejuar, ler as Escrituras, buscar Hashem, buscar o Espírito. Há momentos que são também dificultosos e a tua jornada existencial aqui na Terra vai parecer difícil, mas você tem que encarar. A obra Osnaim La Torá está dizendo, se a viagem fosse fácil ou difícil, eles partiam. Tem gente que quer tudo fácil, tudo de mão beijada, acha que tudo vai ser moleza, mamão com açúcar. Não! Você tem que estar preparado para marchar. Seja uma viagem fácil, seja uma viagem difícil. Você tem que estar preparado para enfrentar problemas. Sejam dias, sejam meses, sejam horas ou sejam anos. Você tem que estar à disposição do Eterno para todas as coisas, meu irmão. E o problema de muitos é que eles só querem tudo fácil, tudo de mão beijada, tudo com preguiça, tudo com sono. O Rabino Shaul Paulo escreveu em Efésios, desperta, ó tu que dormes. Meu irmão, você precisa despertar. A viagem pode ser fácil ou difícil, mas o importante é que você continue. Estamos falando que nós precisamos ser guiados pela nuvem, que é Yeshua. Vejam, precisamos ser guiados pela nuvem, que é Yeshua. Atos capítulo 1, verso 9. Está escrito, e depois que disse essas palavras, Yeshua, enquanto eles o observavam, os Talmidim observavam Yeshua, foi elevado. Yeshua foi elevado aos céus e uma nuvem o recebeu e ele foi ocultado de seus olhos. Vejam, vimos que a nuvem simboliza Yeshua. Yeshua, ele ascende aos céus e ele é recebido por uma nuvem. Olha que mistério. Yeshua sobe aos céus e ele é recebido por uma nuvem. Agora vejam Lucas 21, 27. E então verão o Filho do Homem que virá nas nuvens com muito poder e grande glória. Meu irmão, Yeshua, ele subiu aos céus e a nuvem o recebeu e ele voltará nas nuvens também. E aí, esse texto de Lucas 21, 27, Yeshua está conectando e falando algo que está em Daniel 7, versos 13 e 14. Lucas 21, 27 possui conexão com Daniel 7, 13 e 14, porque fala Daniel
que ele viu alguém que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem. E esse que vem com as nuvens do céu como o filho do homem, a ele foi dado domínio para o filho do homem, foi dado ao filho do homem glória e um reino. Domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Olhem só, meu irmão, o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Mas Daniel 7, 13, 14 diz que o Filho do Homem recebe glória. Ué, como que o Filho do Homem recebe glória se Isaías disse que o Eterno não divide a glória dele com ninguém? Esse Filho do Homem de Daniel 7, 13 e 14, os rabinos dizem que ele é o Mashiach. Então o Mashiach, ele recebe glória, e o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então como o Mashiach recebe glória? A explicação é muito fácil. Mashiach é uma manifestação do Eterno. É uma das kenumê, uma das emanações, uma das substâncias, naturezas pelas quais Hashem se manifesta no mundo. Então é muito importante você ler Lucas 21, 27, combinado com Daniel 7, 13 e 14, que fala desse filho do homem que vem com domínio, com glória, e ele terá um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Está em Daniel. Todos vão servir ao filho do homem que é o Mashiach. Agora vejam só. Eu citei aí uma obra, coloquei a página, o nome do livro. Está dizendo assim, uma obra acadêmica, fantástica. Recomendo comprar. Diz assim: o exaltado Filho do Homem, que aparece na glória celestial, traz o julgamento. Ok? Lucas 21, 25, 26. E a redenção. Lucas 21, 28. Com ênfase na última função, ou seja, a redenção. A vinda do Filho do Homem com as nuvens, em Daniel 7,13, é uma reminiscência da vinda de Deus à Terra, em Salmos 18, 10 a 13 e Isaías 19, 1. Olhem só, meu irmão! Tanto Salmos quanto Isaías falam de Deus vindo à Terra. Deus virá à Terra. E como Deus virá à Terra? É Mashiach. É Mashiach que vem à Terra. Isso eu estou citando uma obra acadêmica, meus irmãos. Salmos e Isaías falam que o próprio Deus vem à Terra. Em Daniel 7,13. E isso é o próprio Mashiach. E prossegue o texto. A vinda com as nuvens é um atributo divino. E aí são dadas as referências bíblicas. Daniel 7,13 fala de Mashiach divino. Yeshua não é um ser criado. Ele não é um outro. O Mashiach, Yeshua, veio como homem. Um homem. Tanto é que não foi Deus que morreu. Foi o homem que morreu. Não é Deus que foi crucificado. É óbvio que não. Porque Deus não pode sentir dor. Não é Deus que foi tentado. Porque Deus não pode ser tentado por Satanás. Yeshua, na primeira vinda, ele veio como um homem. Mas a segunda vinda é o Mashiach divino. Porque as escrituras falam da vinda do próprio Deus. É o próprio Deus que é Yeshua que vai se manifestar na segunda vinda. E ele vem, e Daniel 7,14 fala que a ele é dada a glória. E o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Ele terá um domínio e um reino eterno para que todos os povos, tribos, línguas e nações o sirvam.
É uma adoração de toda a terra, porque Yeshua reinará sobre toda a terra. Muito forte isso, meus irmãos. Muito forte, tremendo, profundo. Agora, querem ficar mais surpresos ainda? Esse é um comentário acadêmico. Alguém vai falar, mas é um comentário acadêmico. E os rabinos? O que os rabinos dizem? Você quer saber o que os rabinos dizem? O Talmud em Sanhedrin 98a cita Daniel 7, 13 e 14. Isso daí que o Filho do Homem vem nas nuvens, ele recebe a glória, o poder e o domínio para que todos os povos, tribos e nações o sirvam. Então o Talmud cita Daniel 7, 13 e 14, dizendo que o Filho do Homem que vem nas nuvens, quem é? Mashiach! Então vejam que profundo e que tremendo, o próprio Talmud também está atestando isso. Isso não é invenção de cristianismo, não. Isso é judaísmo de raiz. Gente, aqui o judaísmo é raiz, não é Nutella, não. Aqui não é. Aqui é judaísmo de verdade. Né? Até brincando aí com a peixita que eu vou lançar, é peixita verdadeira, não é peixita do Paraguai ou Xing Ling da China, não. Fazendo uma brincadeira. Isso é literatura rabínica, galera. Isso é literatura rabínica. Atestando. E rabino e professor acadêmico Daniel Boyarin diz que Daniel 7, 13 e 14, ele não crê em Yeshua, tá? Daniel Boyarin é um rabino, um professor famoso, deu aula em Harvard, em Yale, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele não crê em Yeshua, não crê. Mas ele diz que a crença em Yeshua sendo Deus, isso é judaico. Ele diz que ele não crê, mas ele diz que isso tem base judaica. Porque ele fala que muitas fontes rabínicas atestam que o Mashiach é Deus. Tá aqui, eu tenho na minha biblioteca o livro dele, pego e mostro. Então, um rabino que não crê em Yeshua, ele diz, eu não creio em Yeshua, mas quem crê que ele é Deus, isso é judaico, porque a literatura rabínica assim diz, e ele diz, Daniel 7, 13 e 14 é um texto, Daniel 7, 13 e 14 é um texto sobre Messias divino, o Messias Deus, ok? O Messias Deus. Um rabino ortodoxo falando isso. Porque quando eu falo, as pessoas terminam não acreditando. Ah, não quero acreditar. Isso daí são pessoas tolas. Por quê? Eu não sou nada. É verdade, eu não sou nada. Mas quando o Espírito de Hashem está sobre mim, eu sou tudo. Não porque eu seja alguma coisa, mas quem é tudo é o Espírito. Ok? Eu continuo não sendo nada, mas o Espírito é tudo. E o Espírito ensina essas coisas. Então isso é um ensinamento espiritual. É o Espírito que ministra, minha gente. Não sou eu. É a Ruach HaKodesh. O Espírito ensina sobre um Messias divino. O Messias é Deus. E para não ficar em minhas palavras, eu citei o próprio rabino Daniel Boyarin. Estou citando aí o Talmud. Sobre o Messias vindo das nuvens. Um Messias que recebe glória. Ora, como? Vejam, muito judeu fala assim, o Messias será um ser humano comum. Meu irmão, que ser humano comum vem das nuvens e ele tem a glória do Eterno, já que o Eterno não divide a glória dele com ninguém? Gente, o Messias será um homem de carne e osso. É claro que não pode ser, meu irmão. Como que um homem de carne e osso, na sua segunda vinda, ele vem nas nuvens? Não é possível. Como que ele tem a glória do Eterno, se o Eterno não divide a glória dele com ninguém? Isso está em Isaías. Então é claro que esse Messias é um Messias divino, ok? Vamos citar outra fonte rabínica. Falei do Talmud, agora Midrash Rabbah. Esse Midrash Rabbah, eu estava estudando ontem de madrugada. Muito lindo, muito lindo. Isso daí nem ia entrar no estudo de hoje. Mas aí,
caramba, a unção me botou aí, fiquei de madrugada, aí eu comecei a estudar esse Midrash. Olha só, olha que lindo. Vejam que lindo, gente. O Midrash diz assim: porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Salmo 89, 26. E na Bíblia cristã, o verso é 25. Então, olhem só. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Como nós sabemos que isto é sobre o rei Mashiach? Como que a gente sabe? Resposta: porque está escrito: domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Salmo 72, 8. Olhem só, o Midrash está dizendo que o Salmo 72, verso 8, fala que quem vai dominar de mar a mar e até os confins da terra é o rei Mashiach. É Mashiach que vai dominar tudo, meu irmão. Aí prossegue o Midrash. Como nós sabemos que ele controlará a terra? Como? Porque está escrito: e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Salmo 72, 11. Então, os rabinos aí no Midrash Rabbah estão dizendo que o Salmo 72, 11, que fala que todos vão se prostrar perante ele e todas as nações irão servi-lo, vão servir a quem? Vão servir ao Mashiach. Olha que forte, meu irmão! Literatura rabínica! Todos eles vão ter que servir o Mashiach. Eu estou dizendo isso, o shur já vai acabar, mas uma vez teve uma pessoa que era um discípulo de Yeshua, muito famoso, um Rosh, que era discípulo de Yeshua, muito famoso. Aí ele negou Yeshua, virou apóstata. Aí eu fiz uma série de vídeos contrariando os ensinamentos desse Rosh. Ele era um pastor evangélico, né? Ele era um pastor evangélico que virou judeu, virou Rosh. Na verdade, nem judeu ele é, né? Ele é um judeu fake. E aí esse judeu fake, Rosh fake, que negou Yeshua, eu fiz uma série de vídeos refutando ele. E aí eu disse que eu servia ao Mashiach. No vídeo eu falei que eu sirvo ao Mashiach. E ele disse assim: o Tzadok está errado, porque está errado falar que ele serve ao Mashiach. Nós servimos ao Eterno. É um erro teológico. Olha só o que ele falou. É um erro teológico falar que alguém serve ao Mashiach. O certo é falar que você serve ao Eterno. Meu irmão, com todo respeito, esse Rosh, eu sei a origem dele, ele é um ex-pastor evangélico. Ele não sabe nada de judaísmo. O Midrash Rabbah está citando o Salmo 72, 11, dizendo que todas as nações vão servir a quem? Ao Mashiach. Então o judaísmo diz sim que todos servirão ao Mashiach. Então, para tu ver como é impressionante como que o camarada é pastor evangélico, deixa a barba crescer, fica andando de preto, fala mansinho, de acordo com Urash, não sei o quê, fica tirando onda de judeu, mas, sinceramente, meu irmão, só fala com todo respeito, só fala besteira. E eu tenho a prova que tá aí na tela, ok? Não tem nem como ele falar que eu tô errado, que a prova está aí. E aí o Midrash continua falando sobre o Mashiach, e o Midrash vai falar assim. E também é dito sobre o Mashiach, esse que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e lhe foi dado domínio, poder e glória, para que todos os povos o sirvam. Todos os povos irão servi-lo. Isso está em Daniel. Então, mais uma vez, a própria escritura, Daniel, o próprio Salmo 72, 11, falam que todos vão servir ao Mashiach, e esse é um Messias divino. E eu estou citando aí o Midrash Rabbah sobre o rei Mashiach.
todos irão o quê? Servi-lo. Agora, querem ver um mistério também interessante para eu apresentar a última tela e terminarmos esse shiur? Filho do homem é um conceito do Messias divino com base em Daniel 7, 13 e 14. Na verdade, desde o 9, se você for lendo 9, 10, 11, 12, vale a pena ler desde o 9. O rabino ortodoxo, eu já citei, Daniel Boyarin, diz que isso é um texto sobre o Messias sendo Deus. O Messias é Deus que virá sobre toda a terra para reinar e todos irão servi-lo. É interessante que essa ideia de filho do homem, que é um Messias divino, não está apenas em Daniel 7, 13 e 14. No livro que eu estou lançando, eu coloco alguns comentários. Isso que está aí na tela, eu extraí do livro. Coloquei aí a capa do livro, página 188, nota 208. O livro que eu escrevi, somando tudo, são mais de 2.100 notas explicativas. A nota 208, né? As notas estão por evangelhos. Se você somar as notas de todos os evangelhos, dão 2.100 e poucas. A nota 208 está dizendo assim: o livro é Daniel 7, 9 a 14, que é o filho do homem. O livro de Hanor, Enoque, capítulo 48, afirma que todos na terra irão adorar o filho do homem. Olha só, sempre tem gente que me pergunta assim: Tzadok, Yeshua pode ser adorado? Sim, se você ler Daniel em aramaico, há um verbo de adoração ao Mashiach, ok? Eu já dei uma aula sobre isso. Há um verbo em aramaico, Daniel, meus irmãos. Há trechos do livro de Daniel que estão em aramaico. E há um texto em aramaico que eu já dei uma aula que fala de adoração ao Messias, ok? E no livro que eu publiquei, que está aí na tela, a Peshita em aramaico também fala de adoração ao Mashiach. Então não só Daniel fala que as pessoas vão adorar o Messias, Daniel fala que o Messias será adorado. Mas não só Daniel, a própria Peshita também fala. E o próprio livro de Enoque diz aí, item A, todos na terra irão adorar o Filho do Homem. Isso está no meu livro, tá? Quem comprar vai poder estudar isso. B, a salvação se opera pelo Filho do Homem. Olhem só que interessante. Quando a Brit Hadashah diz que a salvação é só por Yeshua, só Yeshua salva, ele é o único salvador, tem que aceitar Yeshua e obedecê-lo e servi-lo, isso não é uma invenção, isso está no livro de Enoque. Só o Filho do Homem salva. E o item C diz que o Filho do Homem é o Mashiach. Então percebam como a Brit Hadashah, ela não caiu em um vácuo teológico, ok? A salvação. Vamos agora de trás para frente. Eu falei A, B, C, agora eu vou do C, do B e pro A. Item C. O Filho do Homem de Enoque é o Mashiach. Item B. Quem salva é só o Filho do Homem. Ou seja, é só o Mashiach. Só Yeshua salva. Não há salvação fora de Yeshua, ok? E o item A fala que todos irão adorar o Filho do Homem, que a gente sabe que quem é o Filho do Homem é o Mashiach. Todos irão adorar Yeshua. Então, meu irmão, às vezes me perguntam, Yeshua pode ser adorado? Claro, porque ele é uma manifestação do Eterno. Ele é uma manifestação do Eterno e é claro que ele pode ser adorado, ok? Meus irmãos, vamos fazer agora uma tefilá, uma oração para encerrarmos e depois eu vou abrir para perguntas
E eu quero tirar dúvidas sobre o livro que eu estou lançando, que estava na tela anterior, não é? Quero tirar dúvidas sobre algumas perguntas sobre o livro, que tem muita gente que está fazendo várias perguntas, estão com muitas dúvidas, então eu quero tirar dúvidas sobre o livro, ok? Mas vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que está nos céus. Hashem, nós oramos, Pai, para que a Tua palavra de hoje, ela penetre em nossa Neshama, em nossa alma divina. Eterno, que nós não sejamos guiados pela nossa carne, mas sim pelo Teu Espírito. Que a Tua nuvem de glória possa estar dentro de nós, que sejamos imersos em Tua nuvem, que é Yeshua. Ele é a nuvem de glória, é Ele que nós precisamos servir, porque Ele é o Filho do Homem, Ele que traz a salvação. Todos os povos, tribos, e línguas e nações irão servir o Filho do Homem, que é Yeshua HaMashiach. A ele, disse Daniel, foi dado o domínio, a glória e o reino eterno. A glória pertence a Yeshua, ele é o Senhor da glória. Por isso que nós possamos ser avivados, eterno, a pessoas hoje que estavam nos assistindo, que o Teu Espírito ministra, que estavam com frieza, que estão dormindo espiritualmente, que estão apáticas, que estão sem vida de oração, sem vida de estudos, sem vida de devoção, de jejum, pessoas que estão frias, que estão mornas. Aviva, meu Pai Celestial, aviva essas pessoas, manda nesse exato momento uma nuvem de glória que vai invadir a casa de todos aqueles que nos assistem, a nuvem de glória que é o próprio Yeshua HaMashiach, avivando, impactando, curando feridas na alma, curando sentimentos, curando tristeza, angústia, depressão, curando traumas de traição, curando decepções com os falsos mestres, curando decepções com as falsas religiões, mas que haja não um avivamento, Pai, da mente, mas o verdadeiro avivamento Teu é pelo Teu Espírito. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo venha assoprar tal como aquele vento forte de Atos capítulo 2, tal como aquelas línguas que foram repartidas como de fogo, tal como a Tua coluna à noite, ela tinha essa aparência de fogo. O fogo simboliza a Tua presença, porque Moisés, ele chegou na sarça ardente que queimava, que possamos estar diante da Tua sarça ardente, meu Pai Celestial. Eterno, aviva aqueles que estão fracos, que estão caídos, que estão abatidos, e nós oramos por poder, porque Yeshua falou que seus discípulos deveriam esperar do alto, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Hashem, manifesta Teu poder, manifesta a Tua glória. Nós oramos para que os enfermos sejam curados. Cura os enfermos em nome de Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cura os enfermos, famílias que estão desestruturadas, briga de marido e mulher, briga de pai com filhos, filhos com os pais. Eterno, dê shalom bait, paz na casa, paz no lar dessas pessoas. Ativa ministérios que estavam frios, que estavam parados, que estavam adormecidos, que essas pessoas sejam renovadas, sejam impactadas e que elas recebam da Tua nuvem de glória que é Yeshua HaMashiach. Aviva, Pai, e levanta uma geração, faça sinais, faça prodígios, faça maravilhas, faça descer um maná, o pão dos céus, para que sejamos saciados, tal como o povo de Israel bebia a água da rocha, que nós bebamos diretamente da nossa rocha, que é Yeshua HaMashiach. Não a água amarga do mundo, não a água amarga dos falsos mestres, falsos profetas, não a água amarga dos lobos que estão vestidos de ovelhas, mas da água pura do Teu Espírito. Oh, Hashem, manifesta Teu poder, manifesta a Tua glória, porque nós ansiamos a vinda do Filho do Homem,
que está no livro de Daniel, vindo o poder, glória, para que todo reino seja dado a ele. Meu Pai, nós oramos, Pai. Nós precisamos do teu poder. Nós não somos nada sem o teu poder. Não somos nada sem a tua glória, sem a tua nuvem. Com a força no nosso braço, com a força da nossa carne, nós somos os mais miseráveis dos homens. Os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundície. Nós precisamos do teu poder e por isso nós oramos por teu avivamento. Um avivamento verdadeiro, intenso, que se manifeste profundamente. Anarnu mitpalelim bishem Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém, amém.